Tem uma coisa que me incomoda na mídia hoje, é a incapacidade de perceber um pouco essa mudança do mundo. Quando eu vejo aquela notícia como hoje, várias mídias impressas e digitais estão colocando, Bolsonaro provoca aglomeração sem máscara. Quando eu vejo uma nota dessa, eu falo assim, gente, esse povo não entendeu até agora o que é o fenômeno do bolso-trampismo. Eu vou usar essa expressão, na verdade, para me referir a um fenômeno autoritário que não começou com Bolsonaro, ele só surfou nessa onda. Na verdade, esse fenômeno já vem acontecendo no mundo há bem uns 20 anos, né? Ele tem manifestações à esquerda e à direita e é basicamente uma expressão do autoritarismo que o mundo contemporâneo vem assistindo emergir em diferentes realidades, por diferentes contextos e diferentes motivações, mas a essência desse autoritarismo ela é baseada no mesmo binômio que Trump e Bolsonaro exploram muito bem, que é o binômio força e fraqueza, né? É um binômio que, na verdade, organiza a visão de mundo deles, né? Eles são os fortes e os seus seguidores, né? Os seus seguidores tentam se alinhar como isso. Não é por acaso que nesse campo, né, é que você tem aquela garotada bombada do Leblon, né, bração, pernão, bíceps, tríceps e etc., que são pessoas muito, e as mulheres, idem, né, as mulheres trampistas são mais ou menos a mesma coisa, as mulheres bolsonaristas também, né, é um pouco essa ideia da força, né, não há racionalidade a presidir esse tipo de aglutinação política. Não é uma questão racional, é uma questão que está perpassando um pouco o mundo que viveu e vive uma profunda anomia de valores, né? O que eu acho, e esse é um vídeo mais opinativo, né? Inclusive um alerta aos alunos de Brasil 4, é realmente opinativo, não precisa assistir, não precisa comentar, não precisa resenhar, tá? É um vídeo opinativo e, portanto, é uma espécie de bônus, né? Digamos assim, porque eventualmente a gente tem o desejo de expressar o que é a nossa visão do mundo contemporâneo, né? E eu, particularmente, né, faço esses textos opinativos, em geral, com todo o rigor, ou seja, o embasamento é o rigor teórico que sempre me pautou e que continua me pautando, né? Eu, como já disse várias vezes, acredito que a Terra é redonda, acredito na ciência, acredito em vacina, né? E não acredito em duende, a não ser de gozação, né? Eu me lembro que teve uma época que era moda trazer esse adesivinho aí no carro, eu acredito em duende, né? A melhor sacada para mim foi da Associação Médica, que colocou um rapaz todo estropiado, um desenho de um rapaz todo estropiado, dizendo, eu acredito em doente, né? Na verdade, eu sou da ciência, eu sou do conhecimento, eu sou da objetividade. E por esse motivo é que, às vezes, a gente tem o desejo de, dentro do parâmetro e do padrão da objetividade, postar alguma coisa sobre atualidades, né? Porque é talvez uma contribuição pela qual a sociedade me remunera, né? Eu sou professor titulado da UFMG, então me considero bem remunerado para os padrões brasileiros e definitivamente acho que eu devo sempre à sociedade, eu sempre estou em dívida com a sociedade em termos de dar um retorno intelectual das questões que provavelmente interessam a essa sociedade. Então, voltando aqui, o binômio força e fraqueza, observe que ele é comum, e desse ponto de vista, ele continua sendo irracional, mas ele é coerente, né? O militante trumpista, Trump, o militante bolsonarista e Bolsonaro são extremamente coerentes nas suas convicções, né? O Trump é um sujeito que não aceita regras, o debate recente na televisão deixou isso patente, né? Ele não aceita regras, as regras não foram feitas para ele. Ah, mas os seus assessores concordaram. Concordaram, mas eu não aceito. E se eu perder, eu não aceito também. Veja o paradoxo, né? Que o Bolsonaro já está ensaiando aqui, porque tudo que acontece lá, ele, num certo sentido, macaqueia por aqui. O Trump já disse que se a eleição acontecer e ele não ganhar, ele vai insuflar
os seus milicianos para uma espécie de guerra civil. Não sei se vai ser bem sucedido, mas ele já deu, no debate ele deu esse tom quando ele falou lá para uma das milícias dele supremacistas, e falou, olha, fiquem atentos e em guarda, porque nós vamos precisar de vocês, né? Meio que para insurgir contra o resultado das eleições. E é um paradoxo, porque o sujeito que está no exercício do poder, então se ele tem, em tese, notícias da existência de fraude, ele tem todos os instrumentos possíveis, legais e extralegais, para impedir a fraude. E, no entanto, ele está dizendo que vai acontecer fraude se ele perder. Ou seja, se eu perder é mediante fraude. Se eu ganhar, ganhei, né? Não fizeram mais do que obrigação. Esse aparente, digamos assim, essa aparente provocação, na verdade, traduz a visão de mundo deles, né? De novo, força e fraqueza. Nós somos os fortes, os predestinados. A nossa raça é melhor, o nosso grupo social é melhor, a nossa identidade é melhor. Nós temos que nos impor perante o mundo, perante os fracos. No mundo animal, por exemplo, né? Os veganos são fracos, eles estão na base da pirâmide alimentar, né? Os carnívoros se alimentam deles, então não é por acaso que entre os trumpistas e bolsonaristas você raramente vai encontrar vegetarianos e veganos, né? Mas você sempre encontrará, e aliás não é por acaso que tudo que eles querem comemorar, eles comemoram em churrascaria, o churrasco. O churrasco é o símbolo do governo Bolsonaro, né? Ele sempre se faz fotografar, ele sempre se faz ver ao lado de um braseiro, né? Com uma carninha queimando. Ele, o Queiroz, a turma toda, né? Meio que o consumo de carne é dos grandes predadores, né? E por isso o desprezo que eles têm por todos que não sejam, na perspectiva deles, fortes, né? Veja, eles inventaram um paradoxo, né, que é interessantíssimo, a figura do goi. Não sei se vocês já ouviram falar no goi, né? O goi é um gay que não admite penetração, né? Ele não, claro, não se intitula gay, né? Ele possivelmente tem uma visão homofóbica, né? O goi é o gay homofóbico, né? Ele admite as carícias sexuais entre pessoas do mesmo sexo, ele admite a masturbação recíproca, ele admite a felação, né? Ele não admite namoro, casamento, né? E a penetração, porque a penetração iguala um dos parceiros à mulher e, portanto, é humilhante, né? Entre milhares de aspas. Ou seja, homem é homem, mulher é mulher. Um homem que se humilha se deixando penetrar é inferior, é fraco, né? Mas dois homens se masturbando é um exemplo máximo da virilidade, né? Aquela coisa potente, forte, dura. E é isso que eles são, né? Na verdade, o goi, na minha opinião, é o gay trampista, é o gay bolsonarista, né? E é uma figura, né? Porque é uma figura que é um paradoxo, né? Claro que é legítimo, cada um desenvolve e trabalha a sua sexualidade como desejar. Eu tinha um amigo gay, na época que os gays ainda conversavam com muita liberdade com os heterossexuais, ele sempre me dizia, João, as homossexualidades são tantas quantos são os homossexuais. Assim, não há um estereótipo, não há um padrão, né? Passivo, ativo, isso é coisa de mídia, é coisa de quem não participa do universo de representação, de significação e de afetividade específico, né, típico dessa comunidade. Mas, de qualquer maneira, o goi possivelmente é um dos meninos lá do capitão, né? E o primo lá, o primeiro primo, né? Possivelmente nenhum se intitula gay, nenhum se acha gay, mas eles devem trocar carícias, devem ter seus momentos de reclusão e carinho, né? Mas é típico, por quê? Porque é uma questão de força para eles, né? Não se pode fraquejar, né? E aí vem a questão da máscara, né? Que é o argumento original e inicial do meu texto opinativo, né? Do meu vídeo opinativo. O não uso da máscara é um desafio, é uma demonstração de força. Essa doença para os fracos é uma doença, tudo entre aspas, né, gente? Essa doença está matando velhos, essa doença está matando pessoas hipertensas, obesos, pessoas que a sociedade precisa se ver livre delas. Essas pessoas são custos para o sistema previdenciário, são custos para o sistema de saúde. Para nós não, nós somos atletas, para nós é uma gripinha, para nós é uma doencinha que passa batido, né? Você vê, eu já contraí 3 vezes, já estou aí firme e forte. Eu me neguei a mostrar os exames, enquanto isso era prudente para mim do ponto de vista político.
E agora, depois eu declarei que contraí. Na verdade, eu não acredito nem numa coisa nem noutra. Eu não sei se quando ele negou estava doente, se quando ele não, né? Quando ele disse que estava doente, não sei se esteve. Porque esse é o governo da mentira, é o governo da disfarçatez. E aí, de novo, caímos no binômio força e fraqueza. Mentir para os fortes, né? Os fortes conseguem olhar no olho da pessoa e dizer uma mentira deslavada, sem esmorecer, sem gaguejar, sem fraquejar, sem mudar o tom de voz. É uma demonstração de força. Eu minto para você sobre uma coisa que nós dois presenciamos. Eu sei que você é testemunha ocular, mas eu minto. Eu minto porque eu posso. Eu tenho a posição de mentir. Eu tenho quem me ouça, eu tenho quem repercuta, eu tenho a mídia. O Trump falou, e veja, não é o Bolsonaro, é o Trump. O Trump uma vez falou que se ele matasse uma pessoa na Quinta Avenida com dezenas de testemunhas e fosse no mesmo momento com uma rede social dizendo que ele está sendo objeto de uma intriga de mídia, ele teria inúmeros seguidores que aceitariam a versão e a verdade dele, né? E acho que essa é um pouco a alma da coisa, é a mentira, né? É binômio força e fraqueza. Se você quiser teorizar, dá uma lidinha no Nietzsche, né? Que é um filósofo estranho, provocador, ambivalente, né? Eu tinha uma grande simpatia por Nietzsche na juventude, depois ela se esvaiu por causa desse tipo de ideia, mas ele teoriza talvez não como valor exatamente, mas ele teoriza o tempo todo sobre força, sobre o super-homem, sobre essa identidade que não pode se deixar abater. E não é por acaso que ele escreve mais ou menos no mesmo sentido, né, em que um autor da literatura desenvolveu um conceito que depois foi absorvido por Wilhelm Reich, que escreveu Psicologia de Massas do Fascismo, o conceito do homenzinho, do Kleinerman, né? No Brasil, o texto do Reich foi muito mal traduzido por escuta Zé Ninguém, né? Em alemão seria mais ou menos escuta homenzinho, né? Aqui no Brasil, Zé Ninguém tem uma conotação de classe, né? Zé Ninguém, em geral, é um termo usado por uma pessoa pobre, uma pessoa sem patrimônio, uma pessoa sem grandes arrobos patrimoniais. Na verdade, no alemão, a tradução mais correta seria homenzinho, homem pequeno, homem que pensa pequeno. E aí você cai no interior do universo bolsotrampista, né? E você vai ver pessoas riquíssimas que são verdadeiros homenzinhos, né? E mulherzinhas, nesse mau sentido, né? Pessoas que pensam pequeno, uma índole pequena. Eu gosto muito de pensar o cinema, às vezes até como documento. Você quer conhecer o Kleinerman? Assista um filme belíssimo chamado 1900, né? Em que tem lá o personagem do Donald Sutherland, que assiste à ascensão do fascismo italiano e que vai sempre pegando uma carona, ele quer sempre tirar uma casquinha, ele está sempre ligado às pessoas do poder, e quando eclode o fascismo na íntegra, ele vira o poderoso local, ele vira uma espécie do chefe da milícia, né, da milícia mussoliniana. É o Queiroz, são os bolsonaristas da Zona Oeste, os milicianos bolsonaristas. Não é uma questão programática, né? Quando em 2018 essa coalizão se elegeu, não tenhamos dúvida, não tinha nada a ver com combate à corrupção. Está aí demonstrado, a corrupção continua a mesma, os piores corruptos estão incorporados ao governo, o próprio governo é composto de corruptos, é a pequena corrupção, mas é corrupção, né? Esse negócio de rachadinha, menor potencial ofensivo. Não, rachadinha é corrupção também, é desvio de dinheiro público, é enriquecimento ilícito, né? Mas não era uma questão de combate à corrupção, não era isso que estava em causa. A questão estava em jogo, era a afirmação do mais forte. É uma resposta, até certo ponto, compreensível do universo dos 80 milhões de eleitores, né? Dos quase 60 milhões de eleitores que elegeram os bolsos, né? Eram pessoas fraquejadas, enfraquecidas pela vida, não fraquejadas do ponto de vista moral como ele usa, enfraquecidas pela vida, pessoas sofridas, miseráveis, vivendo em situação adversa, e essas pessoas viram nessa candidatura uma salvação, uma tábua, né? E de novo, força e fraqueza, eles viram nele a força que eles não tinham, a força que eles queriam colocar no poder, eles queriam sentir orgulho de uma força
que não é deles. No fundo, é uma posição que, lendo Nietzsche, a gente entende, mas o Brasil continua no mau caminho.